do comentário sobre a carta aos Gálatas de Santo Agostinho, bispo. O apóstolo escreve aos Gálatas com a intenção de fazê-los compreender que a graça de Deus neles atua de tal modo que não mais estão sob a lei. Ao ser proclamada a graça do Evangelho, não faltou quem dentre os judeus, mesmo se dizendo cristão, não tivesse entendido o imenso benefício da graça e teimasse em manter-se sob o jugo da lei que o Senhor Deus impusera não aos servidores da justiça, mas aos servidores do pecado. Esta lei era justa para homens injustos, a fim de mostrar-lhes o pecado, mas não para tirá-lo. Nada, com efeito, apaga o pecado, a não ser a graça da fé que age pela caridade. De fato, certos judeus queriam impor aos Gálatas, já possuidores da graça, o peso da lei, afirmando de nada lhes aproveitar o Evangelho, a não ser que se deixassem circuncidar e adotassem os outros ritos judaicos puramente carnais. Por esta razão, começaram a suspeitar de Paulo, que lhes havia pregado o Evangelho, julgando-o infiel à doutrina dos apóstolos, que obrigavam os gentios a viverem como judeus. O apóstolo Pedro cedera ao escândalo de tais homens e deixara-se levar à simulação, como se pensasse também ele que aos gentios de nada serviria o Evangelho, se não cumprissem os preceitos onerosos da lei. O apóstolo Paulo afasta-o dessa simulação, como conta nesta carta. Trata-se aqui da mesma questão que na carta aos Romanos. Contudo, nesta última parece haver outra coisa, pois acaba com uma contenda e tranquiliza a situação entre os partidários dos judeus e os gentios que haviam aceitado a fé. Em nossa carta, porém, dirige-se àqueles que estavam abalados por causa da autoridade daqueles judeus que os constrangiam aos preceitos da lei. Já haviam começado a dar-lhes crédito, pensando que o apóstolo Paulo não lhes havia pregado toda a verdade por não querer deixá-los circuncidar-se. Por isso começa logo assim: espanto-me por terdes tão depressa passado daquele que vos chamou à glória de Cristo para um outro evangelho. Nesta introdução, sugeriu em poucas palavras o ponto em questão. Embora na própria saudação, quando diz ser apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, expressão que não se encontra em nenhuma outra carta, mostre claramente serem esses tais conselheiros não da parte de Deus, mas dos homens, e ser injusto considerá-lo inferior aos outros apóstolos, quanto à autoridade do testemunho evangélico, já que sabia ser apóstolo não da parte dos homens, nem por um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. A lei foi nosso educador, que nos guiou até o Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados pela fé. Ao chegar, porém, à fé, não estamos mais sujeitos ao antigo educador, mas antes que chegasse a época da fé, nós éramos guardados, tutelados sob a lei, para a fé que chegaria. Ao chegar, porém, a fé, não estamos mais sujeitos ao antigo educador,